Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos começar aqui a gravação da aula do dia 19 de maio de 2020, da disciplina de Bioquímica do Exercício. O que nós temos para hoje, né, nesse final aí de segunda etapa letiva? Já que a nossa avaliação 2 vai ser na semana que vem, dia 26 de maio. Hoje eu preparei para vocês uma revisão dos conteúdos que nós vimos até aqui nessa segunda etapa. Nós estudamos nesta etapa avaliativa, nessa segunda etapa avaliativa, sobre a contração muscular, as características bioquímicas e fisiológicas das fibras musculares. Estudamos sobre a bioquímica dos carboidratos, o seu metabolismo, né, um pouco da sua relação com o exercício físico. E aí hoje eu preparei um documento, né, que vai ser postado na plataforma Moodle, onde eu coloco as correções, né, um direcionamento das respostas de todas as atividades e exercícios que nós fizemos até aqui. Cada vez, né, cada aula que nós passávamos um conteúdo, eu colocava um exercício de fixação ou então uma atividade avaliativa. Lembrando que nós fizemos duas atividades avaliativas nessa segunda etapa, né, e alguns exercícios, né, para poder fixar o conteúdo, para a gente ter esse reforço do que foi abordado. Então, hoje nós não teremos a live, né, a aula ao vivo, né, à noite, porque vocês já estão aí fazendo as provas, então a gente posta essa videoaula, posta o material de estudo, mas o nosso encontro vai ficar para as próximas semanas, né? Acho que daqui 15 dias a gente já retorna, porque semana que vem é a prova. Mas, né, durante todo o período da aula de hoje, né, de 10 para as 7 até as 8h30, eu estarei disponível para poder atender vocês, né? Seja via WhatsApp, e-mail, mensagem no Moodle também. Então, vocês fiquem à vontade de entrar em contato comigo, tirar as dúvidas, né? Não deixem de fazer isso, não deixem de usar essa oportunidade. Ao longo da semana eu também estarei disponível, mas fica um pouco mais difícil, porque outros trabalhos, eles terão que ser feitos, né? Eu trabalho em outras faculdades, né? Tem outras disciplinas, mas na medida do possível posso dar um feedback para vocês. Então vamos nessa, vamos estudando. Eu faço, né, uns comentários dos exercícios que foram feitos, das respostas, e isso eu acho que ajuda a estudar, né? Não só entender por que uma resposta está certa, mas acho que até principalmente por que uma questão ali estaria errada, né? Isso ajuda a gente a ter um senso crítico maior sobre aquilo que está sendo pedido. Então vamos nessa, né? Deixa eu compartilhar o material com vocês aqui. Este material, não é este. Vou abrir um outro aqui. Já está abrindo, tá? Então, eu espero que essa atitude aqui, né, essa possibilidade de estudo possa ajudar vocês a fazer uma revisão, até porque o conteúdo da segunda etapa foi um conteúdo também grande, né? Se a gente levar em consideração aí, a gente já está trabalhando há 4, 5 semanas com esses dois temas e eu acho que é uma hora importante, né, de juntar tudo no mesmo documento, para a gente ter pensamentos, né, mais sensatos, né, do que o conteúdo aborda, algumas problematizações, para evitar confusão. Então, acho que já abriu aqui. Deixa eu só compartilhar. Aí, exato. Muito bem. Deixa eu aumentar um pouco. Então, vamos lá. Então, aqui ó, foi o documento que eu fiz, né?
Então, aqui eu coloquei, vamos começar pelas atividades extra classe 2, tá? Aqui a gente já abordou sobre a contração, né? Então, a gente já vai vendo aqui, ó. Quais funções descritas a seguir não é característica do músculo estriado esquelético? O músculo estriado esquelético é aquele músculo que ele executa a contração de forma voluntária, né? A ação motora das atividades que nós fizemos durante o dia. Então, a grande maioria das articulações sinoviais, né, as articulações que permitem movimentos mais amplos, elas estão cercadas, né, de músculos estriados esqueléticos. São órgãos efetores da ação motora, né? Os neurônios motores, as fibras eferentes chegam até eles e eles executam as ações de movimento. Então, essas são as características. Então, a característica principal é que a contração ela é voluntária, é forte. Então, assim, demanda consumo de oxigênio. Então, são algumas características, né, importantes. Aqui está pedindo qual que não é uma característica desse tipo de musculatura, que são que é aquela que realmente faz parte, né, da ação do movimento. Então, a contração é voluntária, correto. Fibras longas e cilíndricas e estrias transversais. O que são essas estrias transversais? Essas estrias transversais são os sarcômeros, né, que tem dentro da fibra. Quando a gente fala fibra muscular, a gente fala célula muscular. E aí, por que ele é estriado? Porque ele tem coloração diferente, ele tem pigmentos, né, filamentos mais escuros, né, que são os filamentos de miosina, e tem filamentos mais claros, que são filamentos de actina. Então, vindo de fora assim, parece que fica algo manchado, né, e com estrias assim. Então, essa característica é verdadeira. Núcleo periférico, multinuclear, correto. Então, existe mais de um núcleo nessas células, né, musculares. É importante porque a ação metabólica dela tem que ser bem considerável, principalmente quando elas estão sendo exigidas, né, na contração, né? Então, assim, por que a contração é voluntária? Porque ela é consciente. Então, eu só vou mexer meu braço se eu realmente penso em mexer meu braço, né? Às vezes acontece um reflexo miotático, mas aí é outra coisa que na fisiologia do exercício vocês vão estudar, né? A parte de reflexo. Mas aqui toda ação, se eu for chutar uma bola, se eu for balançar minha perna, se eu for mexer minha cabeça, então tudo aquilo que eu penso para fazer é ação voluntária, tá? A ação voluntária, né? Por exemplo, os batimentos cardíacos, o coração é um músculo grande, ele não é voluntário. Eu posso estar parado aqui e estar havendo contração, né? Os movimentos peristálticos, né, que tem lá no intestino. Então, às vezes a gente fala assim, olha, minha barriga aqui até fez um barulho. Esse barulho é o quê? São contrações, são movimentos peristálticos feitos pelos músculos lisos lá na parte do intestino. Então, quando a ação tem esse controle, né, a gente fala que essa contração é voluntária. Aqui, ó, discos intercalares, projeções digiformes para transmissão homogênea do impulso. Se a gente pensar bem, qual tipo de musculatura realmente precisa ter uma homogeneização, um controle da transmissão dos impulsos nervosos? Seria as fibras do músculo cardíaco, tá? Porque o coração não pode falhar, né? Eu não posso ter aí fazer com que o meu coração pare de contrair ou contrair de forma desregulada. Vou entrar em uma arritmia, né? Então, assim, o sinal nervoso que chega no coração pelo nódulo sinoatrial, ele tem que ser passado de forma homogênea para fazer com que todas as fibras se contraem de modo conjunto. Então, isso no músculo estriado esquelético não é necessário, né? O impulso ele chega, né, uma placa motora, ele vai acionar à medida, né, a quantidade de sarcômero ali que são ativados, né, que estão conectados com a placa motora. A atividade física tem esse efeito, o exercício físico resistido. Quanto mais exercício resistido você fizer, mais placas neuromotoras vão ser acionadas, mais unidades motoras
maior vai ser a quantidade de sarcômero que vai entrar em contração. Mas não tem uma necessidade desse impulso, né, passar de forma homogênea de fibra para fibra. Então, essa quarta opção aí, né, é a opção errada, tá? Eu falo assim porque acho que lá no exercício isso varia, né? Ele embola as questões, então é só para a gente poder ficar atento aqui. E aí possui maior densidade mitocondrial. É outra característica do músculo estriado esquelético. Então, assim, apesar da gente ter estudado, né, que existem fibras de diferentes características, né, principalmente com relação à demanda energética, a densidade mitocondrial de todas as fibras, né, do músculo esquelético, ela é maior do que a do músculo liso, principalmente, e do músculo cardíaco, né? Possui maior quantidade de mitocôndria dentro do sarcoplasma, tá? Que é o citoplasma da fibra muscular. Então, aqui foi a nossa primeira questão. Questão número 2. Qual substância é primordial para a realização da contração muscular? Ao se fixar ao complexo troponina-tropomiosina, os filamentos da actina, o que faz liberar a inibição que impede a combinação actina e miosina. Então a gente sabe lá, toda vez que o impulso elétrico chega no músculo, ele vai liberar um neurotransmissor, acetilcolina, vai entrar na célula. A acetilcolina, quando ela entra na célula muscular, ela vai causar uma precipitação do retículo sarcoplasmático a liberar quantidades de íon cálcio, tá? Então a resposta aqui é cálcio. E aí o íon cálcio vai ser liberado nos túbulos T, e aí ele vai ser direcionado ao complexo troponina-tropomiosina. Esse complexo ele envolve a actina e ele impede que a actina fique ligado à miosina, à cabeça da miosina. Então, assim, sem o cálcio não há contração. Quando o cálcio chega, o complexo troponina-tropomiosina, né, sai, a actina se liga à miosina, quebra seu ATP, acontece a contração, quebra seu ATP, volta para poder fazer novamente esse processo de ponte cruzada. Então, a resposta aí é o cálcio. E aí, quando acaba? Quando o estímulo passa, o cálcio retorna ao retículo sarcoplasmático, o complexo troponina-tropomiosina volta a cobrir a actina e aí libera a cabeça da miosina para cessar a contração, o músculo relaxar. Então, vamos lá. Número 3 agora, a gente tem 3 questões ali, VOF, vamos ver aqui as opções. Referente à química do músculo, né? Bioquímica, marque V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Então, a molécula de água é o elemento mais abundante do músculo esquelético. Sim, né? Assim como a gente for analisar o nosso corpo humano como um todo, a água é o principal elemento, a principal molécula que existe no nosso corpo, tá? O músculo esquelético também é constituído por carboidratos e lipídios. Sim, ele possui, né, esses macronutrientes porque ele vai usar, né, eles como fonte de energia, tá? Então, assim, os carboidratos e os lipídios, eles estão presentes na musculatura porque eles são necessários, né, para poder gerar energia. E também, se a gente pensar na questão estrutural, né, a membrana plasmática da célula muscular, da fibra, é composta de lipídio, né? São aquela bicamada fosfolipídica, então é lipídio. E o carboidrato tem lá na forma de glicose, principalmente para produzir energia, né? A gente sabe que tem o reservatório de glicose dentro do músculo, né? Que é o glicogênio muscular. A mioglobulina é proteína conjugada fixadora de oxigênio que contém, né, está presente no músculo esquelético. Correto, né? Mio, né, esse prefixo mio é de músculo. Então, globulina são proteínas ali parentes da hemoglobina que carrega o oxigênio no sangue, né? Então, ela tem essa função, é uma proteína globular, né, que carrega o oxigênio para dentro da musculatura. Então, nas ações assim aeróbias, principalmente, né, na ativação das fibras tipo 1, né, que são as fibras de contrações lentas, oxidativas,
essa proteína vai ter maior função, maior utilidade, porque ela vai ter que carregar o oxigênio para a produção de ATP. Então, aqui nós temos todas as opções verdadeiras, tá? Que não tem nenhuma questão falsa. Número 4, analise as assertivas do mecanismo de contração muscular e marca a letra em que apresenta o julgamento correto. Vamos tirar as respostas para a gente poder entender as questões, as assertivas aqui. A acetilcolina é um neurotransmissor inibitório que abre os canais, né, de cálcio na fibra muscular das proteínas flutuantes da membrana, através das proteínas flutuantes da membrana. Bom, onde está o erro aqui, apesar de ter faltado a palavra cálcio aqui, não interferiria. O erro está aqui, ó. A acetilcolina não é um neurotransmissor inibitório. Se você pensar bem, quando ela é liberada no músculo, acontece a contração. A contração é uma ação. Então, assim, ela estimula. Então, assim, a acetilcolina é um neurotransmissor excitatório. Existem dois tipos de neurotransmissores, né? Dois conjuntos ali. Tem os excitatórios e tem os inibitórios. A acetilcolina, por exemplo, é um excitatório na sua maior parte da função, porque ela pode ser inibitória em algumas fibras do músculo cardíaco, tem essa consideração, mas não é o caso aqui. Aqui está dizendo de um modo geral na fibra muscular, músculo esquelético, então aqui o papel dela é excitatório mesmo. E tem outra questão, por exemplo, quais seriam um exemplo, né, de neurotransmissor inibitório? Seria, por exemplo, a dopamina, né, que aí, nesse caso, quando a dopamina chega na musculatura, ela é liberada, né, pelo tipo de neurônio que vai liberar a dopamina, a musculatura tende a ficar mais relaxada, né? Ela mantém o potencial de repouso, o potencial de ação não é liberado, o canal de cálcio então não se abre, não são liberados os íons cálcio. Então aqui acetilcolina, neurotransmissor excitatório não inibitório. A potencial de ação do músculo despolariza os túbulos transversos, né, da junção aí do músculo. Então, tá certo, né? Ela despolariza, porque aí chega, né? Porque toda célula, gente, em repouso, ela é polarizada. E o que isso quer dizer? Toda célula, não só a célula muscular. Quer dizer que o interior é negativo e o exterior é positivo. Então há dois polos, né? Como se fosse uma pilha. Dentro da célula é sempre negativo, do lado de fora é sempre positivo. Quando chega o potencial de ação, há uma despolarização, há uma inversão. Dentro passa a ser mais positivo e externamente passa a ser mais negativo. E é nessa junção aí que entra, né, que tem os túbulos transversos onde vai passar o cálcio. Então essa aqui seria a segunda opção, seria verdadeira. Depois a gente vê se a gente está certo. O ATP liga-se à ponte cruzada de actina, que rompe a conexão actina-miosina e faz com que a ponte cruzada possa dissociar da actina, tornando possível o deslizamento dos filamentos espessos e finos uns sobre os outros, com encurtamento do músculo. Sim, essa opção é verdadeira. Então, assim, como eu disse, há dois momentos em que o ATP é quebrado na contração. No momento que a miosina liga-se à actina e no momento que ele solta, porque ele contrai, a actina, a ATP se quebra, ele desliza. Se não houver ATP nessa segunda parte, ele não faz esse deslizamento para poder contrair. Então, contrai, relaxa. E é isso que a gente faz, né? Na contração aqui dinâmica, vamos dizer assim, que há a contração concêntrica e excêntrica. Então, essa terceira opção também estaria certa. Tomara que a gente esteja acertando, hein? O processo da contração muscular só termina quando acontece a remoção do cálcio, né? Restaura a ação inibitória troponina-tropomiosina. Assim, na presença de ATP, a actina e a miosina permanecem em estado associado e relaxado. Também está certo, tá? Então, aqui a gente tem que a 2 e a 4. A 3 aqui tem alguma pegadinha, né? Que teve ação que vamos rever essa 3 aqui. O ATP liga-se à ponte cruzada de actina
o que rompe a conexão actina-miosina e faz com que a ponte cruzada possa associar-se da actina, tornando possível deslizamento dos filamentos espessos e finos sobre os outros com encurtamento do músculo. Aqui também está certo, tá? Então aqui seria a 3 também. Vou até corrigir aqui, tá? Essa opção aqui também estaria certa, não errei não, errei aqui na hora de colocar as opções das respostas, tá? Então a 2, 3 e 4. Número 5, as fibras musculares de contração rápida exibem algumas características importantes, exceto... Então vamos lá, quando a gente fala de contração rápida, fibras de contração rápida, a primeira coisa que a gente tem que guardar aí antes para ir para essa avaliação. Fibra de contração rápida é as fibras tipo 2, né? Antigamente usava-se mais o termo assim, fibras brancas. Hoje em dia, quando a gente vai estudar artigos, os livros, né, em inglês, a gente percebe mais essa conotação em relação à velocidade de ação da fibra. Então, eles vão falar sempre mais em fibra de contração lenta, fibra de contração rápida, tá? Então, assim, a gente, quando fala assim, fibras de contração rápida, a gente está se referindo aqui às fibras do tipo 2, aí as suas variações, que a gente lembra, né? Tipo 2A, 2B e 2X. A 2B, né, seria aquela prioritariamente anaeróbia, glicolítica, tipo, usa muito, quase nada da via oxidativa para a produção de ATP. A 2A é a fibra do tipo contração rápida que mais usa o oxigênio. Então, ela é de contração rápida, mas ela usa muito ainda a via oxidativa para produzir energia, tá? E a fibra tipo X, ela é uma fibra intermediária, que ela tem características da tipo A, ou seja, ela usa também a via oxidativa, mas ela também usa bastante a via glicolítica, a via anaeróbia, né? Então ela está ali no meio, por isso até que ela se chama 2X. Não que o X esteja entre A e o B, mas é que não há uma letra, né, ali convencionalmente, e aí acaba colocando 2x, né, para poder dizer que há um tipo de fibra que se assemelha tanto com a tipo 2A quanto a 2B. Então vamos ver as características. Aqui está pedindo, né, algumas características importantes, exceto, então qual que seria a errada? A alta capacidade para a transmissão eletroquímica dos potenciais de ação. Como ela é rápida, ela tem que ter um alto potencial para contração, né, eletroquímica, senão não seria rápida, seria lenta. Alta atividade de miosina ATPase. Sim, né, a miosina ATPase é a enzima, lembrem-se do sufixo ase, que quebra o ATP da miosina, tá? Então tem que ser rápido. E a ação aí dessa enzima tem que ser rápida e intensa. Aí a opção que é errada, né? Tá até marcada de vermelho, alta quantidade de mitocôndria no sarcoplasma. Não, ela não tem que ter alta mitocôndria no citoplasma, porque a contração ali vai ser rápida, vai ser pelas vias anaeróbias. Então, assim, não vai utilizar tanto assim. Então, assim, vai usar. Então, se essa opção, se caso tivesse escrito assim, não há mitocôndria, tá errado também, porque tem, né? Ela usa a via oxidativa, mas é menos, tá? A gente vê aí que alguns tipos de fibras de contração rápida, tipo 2A, usa até consideravelmente aí a via oxidativa. E onde acontece o processo oxidativo de geração de ATP, gente? Lembrando da parte bioenergética, dentro da mitocôndria, né? Lá na crista mitocondrial, onde acontece o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons. Então, dentro da mitocôndria vai ser gerado o ATP pela via energética oxidativa. Por isso que as fibras musculares têm musculares esqueléticas têm tanta mitocôndria. Mas se você fizer uma comparação entre as fibras do tipo 1 e a do tipo 2, a do tipo 1 vai ter muita quantidade de mitocôndria. A gente fala alta densidade. Por que densidade? É a quantidade de mitocôndria dentro do citoplasma. Já as fibras tipo 2 vai ter uma menor quantidade. Ela vai ter, mas em menor quantidade dentro do citoplasma.
Vamos lá, mais uma opção que é certa, liberação e captação rápidas de cálcio por um retículo sarcoplasmático eficiente. Com certeza, tem que ser rápido. Se a contração é rápida, a gente percebe que não há contração sem o cálcio, né? Se o cálcio não chegar no complexo troponina e tropomiosina, não há contração. Então, assim, como a contração é rápida, esse processo tem que ser rápido e eficiente. Alta taxa de renovação, né, turnover, né, que é um termo que a gente vê aí, de pontes cruzadas. Ou seja, uma ponte, a cabeça da miosina se liga à actina, contrai, solta, desliza, contrai, desliza. Então, essa é a renovação aí da ponte cruzada, certo? 6. Qual das fibras musculares descritas a seguir utiliza menos a via oxidativa para a produção de energia de ATP? A gente já viu aqui, né? Estamos falando das fibras de contrações rápidas da tipo 2, e na introdução eu falei, né, que a fibra do tipo 2B é aquela que menos usa via oxidativa, porque ela é literalmente uma fibra rápida glicolítica, tá? Isso aí. Então, 2B. Aí agora a gente vai dando seguimento aí às atividades que nós vimos ao longo do período, dessa etapa, né? Aí agora a situação problema do dia 14 de abril, né? Um mês atrás, praticamente, eu dei uma situação problema para vocês responderem, né? Não foi avaliativo, mas o que eu falei, eu gosto que vocês façam, que vocês estudem, principalmente depois de assistirem às aulas nessa forma remota, para poder reforçar. Então, assim, assiste às aulas, estuda o material e faça as questões, de preferência sem olhar. Olhem somente aquilo que vocês ficarem com dúvida. É a melhor forma de estudar e de assimilar o conteúdo. A gente está falando aqui da bioquímica da contração muscular ainda, tá? Quais são as principais funções do tecido muscular? Então, se a gente pensar, qual que é uma característica do músculo, né, do tecido muscular? Ele é contrátil, ele é elástico, né, ele é excitável. Então, ele é contrátil, elástico e excitável. São características que particularizam o tecido muscular. Os outros tecidos não têm essa capacidade, tá? E aí, qual que é a função? A gente percebe aqui movimento, né? O movimento, né? A contração do músculo estriado esquelético é o movimento. Postural, equilíbrio. A gente percebe que muitos problemas posturais é por disfunção muscular. Por exemplo, problemas na coluna, esses problemas aí funcionais é devido a um desarranjo, alguma musculatura tem maior força do que outras, né, simétrica, e aí tem que ter um trabalho de equilíbrio muscular. Assim, proteção, né, produção de calor. Proteção, a gente tem um exemplo aqui, o manguito rotador, que protege a articulação glenohumeral. A gente tem outros grupos musculares, né, que protegem os órgãos, né, constitui também os órgãos dentro da cavidade abdominal, torácica, né? Tem a função estrutural, né? E também tem a produção de calor, né? Quando a gente está em ambientes mais frios, o nosso organismo acaba fazendo uma contração involuntária da musculatura, tanto lisa quanto estriada esquelética, para a produção de calor, para fazer que o nosso organismo se mantenha ali próximo aos 36 graus e meio, tá? Então é isso, em 36,5 graus Celsius. Essas são as funções, tá? Quais as principais características bioquímicas do músculo liso? Dê exemplos. Então, assim, a gente agora fala dos 3 tipos de músculo. O músculo liso, eles constituem a parede dos órgãos. Então, assim, eles não têm contração voluntária, a contração é involuntária. Então, assim, cavéolas contêm cálcio, células fusiformes mononucleares, então ele vai ter somente um núcleo por célula, não tem sarcômero e troponina, corpos densos, então um exemplo é o útero, o estômago, a musculatura, né, do intestino, enfim, toda a musculatura que compõe os órgãos, tá? Então, mas a principal, a contração é lenta e involuntária, fraca, não se esqueçam disso. Músculo cardíaco. Músculo cardíaco a gente já abordou sobre ele, né?
o músculo cardíaco, ele tem que ter uma conectividade elétrica entre as células muito forte, e é uma das principais características do músculo cardíaco, que é esses discos, né, intercalares. Então, assim, as células, né, uma célula vai ter esses discos intercalares que favorece a transmissão do impulso, né, de forma homogênea, sem atraso, sem retardamento e de modo controlado. Então, é a principal característica das células cardíacas. Outra característica, a contração involuntária, só que aqui a contração é forte, né? E tem também estrias transversais, tá? Então, ele também é um músculo estriado. E agora, um músculo estriado esquelético, né? Que a gente ouviu falar. Então, ele é estriado porque ele possui sarcômeros. O que são sarcômeros? Sarcômeros é a unidade contracional do músculo, onde estão os filamentos que participam da contração. E a contração voluntária é forte, né? Núcleo periférico multinuclear, e aí a gente tem aí os músculos principais, né, que estão relacionados com o movimento, mas aí tem alguns músculos também, né, a língua, o bíceps, o diafragma, enfim, né? E então é essa. A número 5, né, explica como são formados os tendões. Se a gente analisar bem, até esqueci de colocar a figura aqui da musculatura, né? Se a gente pegar o músculo de um modo completo, né, fazendo um corte transversal no meio dele, a gente percebe que tem tecidos conjuntivos que dividem o músculo em camadas, tá? Então, são esses tecidos conjuntivos. A parte mais interna de tecido conjuntivo que tem em volta das fibras, cada fibra, cada célula muscular colado à membrana tem um tecido conjuntivo, então chama endomísio. Endo é dentro, tá? E aí, quando a gente corta o músculo de forma seccional, que a gente verifica lá dentro, parece que o músculo tem vários grupos de fibras. Então, eu tenho um grupo de fibra aqui, outro grupo de fibra aqui. Quem separa, né, esses grupos de fibras dentro do músculo é um tecido conjuntivo chamado perimísio, tá? Perimísio está dentro do músculo e separa os grupos de fibras musculares. E aí, um conjunto de perimísio forma o volume do músculo maior, mais externo. Então, qual é a camada de tecido conjuntivo que está do lado de fora do músculo? É o epimísio. Então, quando a gente às vezes vai ao açougue, que vai cortar uma carne, tem uma série ali, tem um tecido conjuntivo que passa, isso é o epimísio, tá? E aí, esse epimísio, né, além de ter outras, ter nervo, também pode ter, mas o tecido conjuntivo mesmo. Esse tecido conjuntivo mais externo, né, que é o epimísio, quando ele vai se aproximando, né, da musculatura, onde a musculatura está inserida, ele se aproxima, se junta, né, e forma-se os tendões, tá? Então, o tendão ele é formado por essa parte externa que envolve a musculatura chamada epimísio. Então, é de fora para dentro agora. Epimísio, perimísio, endomísio, para não esquecer. Aqui, um bloco de atividade 3, né, que a gente está vendo, aqui já é a primeira atividade avaliativa, que foi passada entre os dias 28 e dia 5 de maio. Que teve 3 pontos, vocês fizeram, né? Eu já corrigi de alguns, mas eu vi que teve gente que ainda enviou depois que eu corrigi, vou terminar de corrigir. Então, ainda respondendo sobre a bioquímica da contração muscular, fizemos bastante exercício sobre bioquímica da contração muscular. Então, espero isso possa ter ajudado vocês a assimilar bem esse conteúdo. Agora, falamos os questionamentos aqui sobre os sarcômeros e os principais compartimentos e as principais proteínas disponibilizadas, tá? Nessa resposta, vocês vão pensar, nossa, que resposta grande. É porque, assim, eu faço isso também em algumas questões. Eu uso para poder colocar uma informação a mais, tá? De algum conceito que eu acho que precisava aprofundar, precisava ser mais detalhista, algumas coisas, e foi o que eu fiz aqui nos sarcômeros. Trouxe uma novidade, né, que não está muito nos livros assim, de fisiologia, mas alguns artigos eu até trouxe e vou compartilhar um artigo para vocês. Então, assim, o sarcômero é a unidade contracional. Então, assim, ele está entre duas linhas Z,
aquelas linhas e bandas, né? Linha é a parte que fica dentro da banda e a banda é aquela parte maior. A banda geralmente ela é dividida pela coloração, né? Tem a banda I, a banda A e a linha Z, ela fica dentro de duas bandas I, se eu não me engano. E aí elas que delimitam um sarcômero. Então, quando duas linhas Z se aproximam, está havendo contração. Quando elas se afastam, né, está tendo um relaxamento. Então, esta entidade estrutural engloba a unidade funcional da fibra muscular. O que é que contrai? Eles distribuem em série seus filamentos e possuem uma configuração paralela dentro da fibra. Então, assim, uma fibra muscular tem milhares de unidades de sarcômero. Milhares, milhares, milhares. Então, o que diz que uma musculatura está contraindo, está fazendo força, é quando há contração dos sarcômeros. Tá? Se não há contração dos sarcômeros, não há força. Se há menos unidade. Então, é isso que é a força. Tá? E por que a gente consegue fazer força sem movimento? Porque internamente, dentro da célula, está havendo a contração, mas externamente os tendões estão se alongando, né, estão impedindo que haja um movimento nessa questão. Então, por isso que tem contrações isométricas. Mas a força é quando a unidade contracional, né, ela se movimenta, né, quando o sarcômero se contrai. E aí elas são constituídas, né, pelos filamentos, né, grossos, que é a miosina, filamentos finos, que é a actina, o sistema troponina-tropomiosina, que fica em volta da actina, além da titina. Poucas vezes a gente escuta falar dessa titina. Eu tenho falado aqui nas aulas, né, que ela aparece. Então, assim, quem que é a titina? Tá? Só para a gente ver isso. Eu percebi que eu estava falando, mas não estava mostrando. A titina tem a capacidade de alterar a forma tensionada. A titina ela está ligada à miosina. Então, assim, a titina ela está ligada na linha Z e aí a titina se liga à miosina. Então, assim, quando a miosina ela se contrai, a titina ela funciona como se fosse um elástico. Por isso, ela é o arcabouço da musculatura. Ela segura a miosina, então ela permite a miosina se contrair e voltar, se contrair e voltar. É internamente a estrutura microscópica que garante a elasticidade do músculo. Se não tivesse a titina, o músculo não conseguiria contrair e relaxar de forma tão elástica, tá? Porque a titina está ligada na linha Z e da linha Z ela está ligada na miosina. E é a miosina, que é o filamento grosso, né, que puxa a titina que vai contrair. Então a titina segura, ela dá sustentação à miosina. E aí, quando o músculo é alongado, as linhas Z afastam-se e os filamentos de titina que estão conectados a elas alongam-se, funcionando como um elástico. Eu vou mostrar, tá, gente, na figura aqui, só para ficar mais concreto, não ficar tão abstrato assim. Então, imagine que é um sarcômero, tá? A linha Z aqui, a linha Z aqui, então isso aqui é um sarcômero. Aqui, né, o filamento grosso, mais escuro, com esse guarda-chuva aqui, é quem? Miosina. Aqui, né, na parte superior, é o filamento fino, que é a actina. Então, actina. Aqui a gente está vendo, né, nessa parte verdinha, o complexo troponina e tropomiosina, né? Troponina e tropomiosina. E aqui, ó, ligado a disco Z, a linha Z, né, a titina. Então, como eu falei, a titina ela segura a miosina. Então, quando a miosina se contrai ou ela se alonga, a titina que vai estar segurando. Se não fosse a titina, o músculo não teria essa elasticidade. Tá? Vamos ver um outro desenho aqui. Então, aqui, ó, a fibra muscular. Aí aqui dentro da fibra muscular, ó, entre a linha Z, tem vários sarcômeros. Tá? Então aqui, ó, mais grosso aqui de verde escuro é a miosina. Aqui, ó, de pretinho, né, a titina, ligada à linha Z, ligada à miosina. E em cima de azul aqui, a actina com essas linhas mais fininhas aqui, o sistema troponina e tropomiosina. Então, é a proteína elástica da musculatura
é a titina. Existem outros, mas para a gente aqui não tem tanta informação não, tá? Olha só que interessante, né? A titina é chamada também de conectina, é uma proteína elástica muito importante para a contração dos tecidos musculares e é conhecida por ser extremamente longa. O nome da titina ele é muito grande, né? Então ele possui quase 190 mil letras e aí é considerado uma das maiores palavras que qualquer língua tem, né? É questão, o nome é bioquímico, vamos dizer assim, nome técnico científico da titina. Então tem 190 mil letras. Isso até já teve uma reportagem no Globo, no G1, me parece. Depois vocês procuram lá. Então, tá certo? Entender a estrutura dos sarcômeros, os seus filamentos, né? Então, assim, falou em filamento grosso, é miosina. Filamento fino, actina. Envolto pelo sistema troponina e tropomiosina, que impede, sem o cálcio, da miosina se ligar à actina. E aí, agora, importante saber da titina, que liga a miosina à linha Z e permite a característica elástica da musculatura, tá bem? Então, a titina também pode ser chamada de conectina. Umas informações novas para vocês aí. Fale sobre a relação entre o tamanho, sarcômero e a porcentagem de lesão muscular, tensão, desculpe. Então, assim, o sarcômero ele vai ter maior eficiência de contração quando ele tiver um comprimento de 2,5 micrômetro. Então, ele possui um diâmetro com potencial de ativo ótimo. Então, toda vez que o sarcômero tiver esse tamanho de 2,5, o potencial de tensão, ou seja, ele vai fazer maior contração, maior quantidade de força vai ser gerada. Agora, quando esse comprimento ele diminui ou ele aumenta, há uma diminuição da tensão, o músculo perde a capacidade de tensão. E aí, é isso que está mostrando, né, o gráfico que está lá no material. Eu trouxe aqui. Então, assim, aqui, ó, potencial de tensão máxima. Se você pensar que ele é um U invertido, né, o que quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, aqui o comprimento do sarcômero. Baixo comprimento do sarcômero perto de 1 micrômetro, tá? Tem uma contração perto de zero. 1,5, ele quase, mas ó, 2,5 ele atinge, né, o potencial máximo. Perto aqui de 2,5, né? Aí, à medida que ele vai alongando, quando já é 3, ele já vai caindo de novo. Então, assim, quando a musculatura está muito alongada, né, ela não tem tanto potencial de ação. Quando a musculatura está muito curta, não tem potencial de ação, de força. Então, é uma informação técnica e bioquímica que vocês podem passar para os seus alunos, que o movimento curto, né, ele não vai exigir tanto tensionamento dos filamentos contráteis, porque o músculo vai ter uma baixa capacidade de tensão, tá? Então, assim, o músculo ele vai roubar. Então, o indivíduo ele pode até fazer um movimento curto, mas ele não está trabalhando aquela musculatura, ele está trabalhando as musculaturas cooptadoras, né, que estão ajudando o movimento. Como, por exemplo, quando você percebe que o aluno está fazendo um movimento de bíceps curto, né, na verdade, e com a carga bem alta, na verdade, quem está fazendo aqui o movimento é a musculatura dos paravertebrais, né, que está puxando, está fazendo a extensão. E aí você pede, diminui a carga para poder fazer com que tenha maior alongamento, né, das fibras, e aí sim o sarcômero vai atingir um tamanho ótimo. Aqui, para a gente definir o modelo, né, a teoria de Huxley em 1957, está lá no material. Eu coloquei para vocês relerem e falei para vocês, e também para vocês reestudarem as 9 etapas da contração muscular. Então, eu disse que a gente tem que visualizar mentalmente. Eu não vou ler aqui, eu vou ler só a teoria, mas as 9 etapas eu não vou ler. Eu vou comentar com vocês, nós vamos conversar sobre isso para vocês entenderem. O importante é vocês entenderem o que acontece e para guardar, porque senão vocês não vão decorar essas 9 etapas, né? A gente coloca para vocês estudarem, mas o principal é que vocês entendam. Então, assim, a teoria de Huxley ela propõe o seguinte: a teoria da ponte cruzada, que explica bioquimicamente, fisiologicamente, a contração, né? O que acontece dentro da musculatura com os filamentos microscópicos.
Então, se a teoria propõe que o músculo se encurta e se alonga porque os filamentos espessos, miosina, e finos, actina, tropomiosina, né, deslizam uns sobre os outros sem qualquer modificação em seu comprimento. As pontes cruzadas de miosina, filamentos grossos que se fixam, rodam e se separam ciclicamente dos filamentos de actina com a energia previamente da hidrólise, quebra do ATP, proporciona um motor molecular que irá ocasionar ou encurtar as fibras. Então, assim, quando começa o processo de contração? Com impulso nervoso. É o impulso nervoso que chega à placa motora, à unidade motora, que é a ligação do neurônio com a fibra. Ali começa. Quando o impulso nervoso chega, o que acontece? Ele entra na célula muscular? Não é bem assim. O que acontece antes? O impulso nervoso chega no final do neurônio, no terminal axônico, e aí lá dentro do terminal axônico tem vesículas com acetilcolina, que é o quê? Neurotransmissor excitatório. O neurotransmissor excitatório ele vai entrar na célula muscular e vai fazer o quê? Vai causar desestabilização, liberação dos íons cálcio, que estavam aonde? Dentro, né, do retículo sarcoplasmático. Quando o retículo sarcoplasmático ele libera o cálcio vai para os túbulos T, né, nas junções A e I, e aí ele chega até onde? Ele chega até o complexo troponina-tropomiosina. O cálcio tem a capacidade de desligar esse complexo troponina-tropomiosina da actina, fazendo com que a miosina fique pronta para ligar, né, a molécula de actina. Quando essa ligação acontece, a ATPase, né, que é essa enzima, ela quebra o ATP e aí há deslizamento na contração da miosina sobre a actina e aí tem a ponte cruzada gerando tensão. E aí depois que tem essa tensão, né, o ATP, né, se quebra novamente e aí solta para poder fazer que nova contração aconteça. E aí, acabou? Não, isso que eu falo para vocês. Esse processo de contração a gente tem que falar até o final. Então, agora, nessa parte final, mostra o seguinte, né, que o impulso nervoso, ele sai, ele deixa de atingir a célula, para de liberar acetilcolina. Quando para de liberar acetilcolina, o que acontece? Os íons de cálcio voltam para dentro dos retículos sarcoplasmáticos, faz com que o sistema troponina-tropomiosina volta a encobrir a actina e aí o músculo perde a capacidade, né, de contração, ele volta a ficar relaxado. Então, se não tem impulso nervoso, não tem liberação de cálcio. Se não tem liberação de cálcio, não tem o contato da actina com a miosina, não tem contração. Então, quando for explicar o processo, explica ele todo, desde o impulso até o final, o relaxamento, tá? É assim que tem que ser. Descreva as principais fibras dos diferentes tipos de fibras musculares. A gente já falou sobre aqui, também não vou ler, né? Eu vou só fazer uma explanação. Então, tipo 1, contração lenta, é a fibra oxidativa, ela usa o sistema energético aeróbio, então ela tem que ter maior densidade de mitocôndria para poder gerar maior quantidade de núcleos, enfim, tá? São essas características das fibras tipo 1 de contração lenta, fibras vermelhas. Tipo 2, contrações rápidas, são as fibras brancas. E aí entender as variações, 2A, 2B, 2C. Eu gosto de começar sempre definição para 2B, porque 2B é a fibra de contração rápida, estritamente anaeróbia, pouquíssima ação oxidativa. Ela é extremamente glicolítica, essas fibras têm pouquíssimas mitocôndrias, porque ela não precisa do oxigênio. 2A é o tipo de fibra rápida com maior quantidade de ação oxidativa, então ela usa também a via aeróbia para a produção de ATP. Ela tem uma característica anaeróbia, sim, até porque ela é considerada uma fibra de contração rápida, mas ela tem uma disponibilidade de ação aeróbia. E a 2X? A 2X é aquela fibra que ela tem uma característica anaeróbia semelhante a 2B, mas também tem uma característica, né, aeróbia
um pouco parecido com a 2A, então ela fica ali no meio do caminho. Ela tem tanto características da 2B quanto da 2A, é a fibra 2X, tá? E aí, a última questão, né? A gente fala aqui das diferenças dos tipos de fibras musculares que existem nos atletas. Se a gente pensar bem, os atletas de endurance, de resistência aeróbica, eles prioritariamente eles vão ter maiores ações, maior trabalho, né, das fibras oxidativas, das fibras tipo 1, porque eles necessitam maior de capacidade de oxigênio para gerar energia, porque a atividade ela é feita a longo prazo, contínuo. Então, esportes que demandam maior consumo aeróbio, maior funcionalidade das fibras. Então, assim, tem que ter cuidado com isso. É maior funcionalidade, maior trabalho. Não quer dizer que aquele atleta só tem fibra tipo 1. Não, isso é errado. Ele tem os dois tipos, mas aquelas que participam mais da contração para aquele movimento são as do tipo 1. A do tipo 2 são para atletas que têm ação rápida e de força intensa, levantadores de peso, fisiculturistas, os atletas de corrida aí rasa, né, 100, 200 metros, porque a ação tem que ser rápida e muito forte. E aí não dá tempo de usar o oxigênio como fonte de energia. Então aí você acaba tendo exigência do trabalho das fibras de contração rápida, das fibras tipo 2, principalmente das fibras 2B. E aí a gente tem também aqueles esportes que são considerados intermitentes, que são os esportes que têm as características aeróbias e anaeróbias ao mesmo tempo, os esportes coletivos, futebol, futsal, vôlei, basquete. O tênis também é um esporte individual, mas ele tem uma característica intermitente, porque você percebe que dentro, né, tem várias ações rápidas, de contração rápida no tênis, vários sprints, mas ele percorre ali, né, 5 horas, pode chegar uma partida de tênis aí de Grand Slam com 5 sets. Então não tem como dizer que não tem uma ação aeróbica aí nesse esporte. Tranquilo? Então agora a gente passa para os exercícios, né, sobre carboidratos. Eu passei 2 blocos de exercício, o bloco 4 que são os exercícios de fixação não avaliativos, mas para a gente entender algumas características funcionais, né, e utilitárias dos carboidratos e as suas categorias. Então diferencia monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos são aquelas moléculas de carboidrato que tem até 6, 7 carbonos, tá? Então a gente tem ali a gente tem monoses, trioses, hexoses, tá? Heptoses, tá? Então, assim, a glicose, né? Ele é um monossacarídeo, é uma hexose, tem 6. Né? Os ácidos desoxirribonucleico, RNA e DNA, são pentoses, possui 5 carbonos. Então, assim, é pelo número de carbono que a gente define o monossacarídeo. Tá? Então, é reduzido, né? Então a gente tem triose, pentose, assim, hexose. Os oligosacarídeos, eles possuem até de 3, né? De 2 a 3, né? Porque, assim, ou é mono e depois já é oligo. Então, assim, os disacarídeos também são tipos de mono. Tem aqui 3, tá? Mas pode entender que os disacarídeos, né? A sacarose, a maltose, a lactose, aqueles mais comuns, eles também são tipos de oligosacarídeos. Aí, de 3 até 10, a gente tem a rafinose, tem estaquiose, enfim. E os polissacarídeos são os carboidratos mais complexos, maiores, né? Eles possuem mais de 10 monossacarídeos, tá? Então, ó, o oligosacarídeo e os polissacarídeos, eles não são definidos pelo número de carbono, eles são definidos pelo número de monossacarídeos, tá? Então, prestem atenção nisso. Os polissacarídeos possuem mais de 10 monossacarídeos. Exemplos: amido, reserva de glicose das plantas, celulose, também dos vegetais, e o glicogênio, reserva de amido de glicose dos animais. Aqui diga a formação dos disacarídeos, que isso é importante. Sacarose é glicose mais frutose, né, que está presente nas frutas. Lactose, glicose mais galactose. E maltose, glicose mais glicose. Cite as principais funções dos carboidratos. Então, assim, eu falo funções porque a gente tem na cabeça que os carboidratos só têm função de energética, mas é a principal, né, para poder liberar e produzir ATP.
mas ela tem outras funções, né? Ela tem a função estrutural, que é muito importante. Alguns carboidratos estão presentes em algumas membranas, eles estão ligados, né, aos lipídios, eles estão ligados também a algumas proteínas, né? E sem contar que algumas, né, estruturas, né, de alguns animais, de alguns insetos, por exemplo, a quitina, né, o exoesqueleto dos artrópodes, a estrutura, né, da parede celular dos vegetais também são de carboidratos. Então, assim, a fibra vegetal, fibra alimentar, ela é composta por celulose, é um tipo de carboidrato, né, que tem a função estrutural. Atividade 2, né, avaliativa, é o quinto bloco aqui de exercício que a gente vai para essa revisão. Aí responda com atenção os questionamentos sobre carboidratos, né, para encontrar as respostas. Aí eu falei para vocês pesquisarem o material das aulas 1, 2 e 3, como foi dividido, e também um capítulo de livro que eu postei sobre carboidratos, capítulo de livro, né, do livro de fisiologia, né, do McArdle e Cat. Ele tem uma parte inicial dos macronutrientes bem legal, bem interessante, bem didático, eu gosto de estudar por ele. Qual o valor da carga glicêmica em 300 gramas de tapioca? Olha só, eu quero que vocês calculem a carga glicêmica. Como que eu calculo a carga glicêmica? A carga glicêmica é calculada pelo produto, né, do índice glicêmico vezes a quantidade de carboidrato que o alimento tem. Então, assim, o índice glicêmico é a velocidade com que a glicose ela chega na corrente sanguínea, tá? Basicamente é isso. Então, cada carboidrato tem o seu índice glicêmico, isso é padronizado. Tem que decorar? Não. Isso se olha em tabelas, né? Enfim, a gente tem até material aí na aula que mostra o índice glicêmico de alguns materiais. E a quantidade de carboidrato que cada alimento tem, isso vai depender das porções. Isso também se olha em tabelas. Aí aqui eu pedi para vocês calcularem a carga glicêmica de 300 gramas de tapioca. Onde está a dificuldade aqui? A dificuldade é poder entender quantos gramas de carboidrato tem 300 gramas de tapioca. Olha, aqui é fazer uma regra de 3, simples, e olhar com base na tabela. A tabela diz que 250 gramas de tapioca possui 18 gramas de carboidrato, tá? Esse valor é padronizado, está lá na tabela. Então, 300 gramas vai ter X. Eu faço uma regra de 3 assim. Regra de 3 assim. Então, ó, porção embaixo de porção, quantidade de carboidrato embaixo da quantidade de carboidrato, tá? Então, aqui eu faço essa regra de 3, eu descobri que 300 gramas de tapioca tem 21,6 gramas. Então, qual que vai ser a carga glicêmica? Eu consultei na tabela e verifiquei que o índice glicêmico da tapioca é igual a 70. Então, vai ser, ó, qual que vai ser a carga glicêmica de 300 gramas de tapioca? Vai ser 70, que é o índice glicêmico, vezes 21,6, que é a quantidade em gramas de 300 gramas de tapioca, né? Então, não confunda, gente. Cada porção tem uma quantidade específica de gramas de carboidrato, dividido por 100. Então, a gente verificou aqui que tem 15,12 a carga glicêmica média, com base na classificação que está no material. Beleza? Aqui, número 2, a gente fala sobre a suplementação de carboidratos de atividade de intensidade moderada, com duração maior que 1 hora, porque a partir de 1h30, 2 horas, o estoque de glicogênio ele acaba, usa o glicogênio sanguíneo, se não usa a glicose sanguínea, se acaba também, o organismo pode passar a usar os ácidos graxos, né? E aí, se o corpo não tiver adaptado para isso, ele acaba formando compostos cetônicos, isso é prejudicial. Ele acaba usando a proteína também, enfim. Então e resumindo, ele perde seu desempenho, tá? Então assim, se não tem carboidrato disponível, o desempenho atlético das atividades duradouras vai ser prejudicado, tá bom? Então os sintomas, né? Então eu quero saber o seguinte: o que uma hipoglicemia grave ela pode causar, né? Aí eu dei o exemplo no material daquela Gabriele Andersen, aquela suíça nas Olimpíadas de Los Angeles, e aquilo foi um exemplo de falta de hidratação e de falta de reposição energética durante uma maratona, né? As Olimpíadas acontecem em julho, e em junho e julho ali é verão no hemisfério norte. A gente sabe que, apesar do frio, né, no hemisfério norte, o verão é bem quente.
em algumas cidades. Então, ela ficou lá, teve alguns sintomas, né? Principalmente problemas neurais até hoje. Então, eu pedi para vocês relatarem isso. Então, os sintomas de hipoglicemia, por exemplo, menor que 45 miligramas de glicose por decilitro de sangue, consiste em fraqueza, fome, confusão mental e tontura. Isso prejudica finalmente o desempenho físico, pode contribuir para a fadiga. Fadiga não é cansaço aqui, é perda de desempenho do sistema nervoso central associado ao exercício prolongado. A hipoglicemia persistente e profunda pode levar à perda de consciência e produzir dano cerebral irreversível. Por quê? Porque a glicose é o principal nutriente dos neurônios. E se o neurônio não tem nutriente, ele morre e não se regenera. Como é a captação do uso de glicose nos músculos dos membros inferiores durante a prática dos exercícios leves, moderados e intensos? Então, gente, é o seguinte, aqui é um gráfico que eu postei, tá? Então, assim, o que acontece? Quando passa de 40 minutos, a glicose, a captação de glicose aumenta de 7 a 20 vezes. Então, assim, por isso a importância do exercício contínuo, mais de 40 minutos, para usar, né? Quem quer usar aí bastante carboidrato. Quando durante a atividade aeróbica intensa, provém sua velocidade de transferência de energia, que é 2 vezes maior que a das gorduras. Então, assim, quando você está fazendo uma atividade intensa, contínua, o organismo vai precisar de energia, tá? De forma eficiente, e vai aumentar isso, porque se você está numa atividade contínua e intensa, o organismo não vai usar aí o sistema TPCP, né? Porque é rápido e não tem, né? Eles já foram praticamente todos esgotados. A TPCP para atividades rápidas, intensas e muito rápidas, de 0 a 30 segundos. Agora, quando você está fazendo atividade contínua e eleva a intensidade, né? Algo que acontece aí, pode acontecer nos HIITs, né? Nas atividades, né? Com alteração, né? De intensidade, você acaba quem que é o combustível ali mais rápido e mais eficiente é a glicose. Então você vai aumentar o uso dela. Então, assim, por isso a variação da intensidade é importante, né, para o controle de peso, para o controle de uso de carboidrato. Então o carboidrato produz quase 6% a mais de energia do que a gordura, porque a gordura ela vai ser usada, mas ela é lenta, né, o processo dela. Aqui está o gráfico, ó, que eu pedi para vocês olharem. Aqui, ó, a captação, né, de glicose nos membros inferiores. Então, assim, ó, os exercícios intensos. O que seria intenso? 75 a 90% do VO2 máximo. Por isso é importante a gente saber isso, para a gente poder calcular e saber estimar. E aí você acaba usando, ó, quanto maior a intensidade, você aumenta, né, a captação de glicose. As atividades moderadas, que é de 50% a 60%, você vai diminuir a captação. E os leves também, você vai diminuir, vai ser melhor, vai usar de modo mais contínuo. Tá? Então, assim, ó, quando ele está fazendo atividade intensa contínua, ele vai usar a glicose mesmo, tá? Que é o mais eficiente. E, por fim, a última questão, né? Por que porque uma dieta deficiente de carboidratos pode prejudicar o desempenho da prática de atividade física? Por vários motivos, porque a glicose é o combustível mais eficiente para a geração de energia, principalmente, porque com a falta de glicose o organismo vai usar, pode usar o ácido graxo, isso não é ruim, até ele tem uma potencialidade de uso bem considerável, mas ele pode também usar as proteínas, e aí ocorre a perda de peso, a perda de massa muscular. Então tem essa parte do capítulo de livro que eu tirei, né, para vocês estudarem e aí perceberem a dinâmica. Então aqui, ó, uma dieta deficiente em carboidratos rapidamente leva à depressão de glicogênio muscular e hepático e afeta negativamente o desempenho da atividade, né, a curto prazo nas atividades aeróbicas intensas e prolongadas. Essas observações aplicam-se particularmente a indivíduos que modificam suas dietas, reduzindo o consumo de carboidratos abaixo dos níveis recomendados. Tá? Então, uma dieta bem abaixo. Então, assim, isso para quem é praticante de exercício físico para atleta não é bom. O carboidrato é a energia, é o combustível. A dependência de dietas de inanição, de outros tipos de extremos de dietas ricas em gorduras e pobres em carboidratos ou dietas em proteínas, por exemplo, mostra-se contraproducente para otimizar o desempenho físico. As dietas pobres em carboidratos ficam particularmente difícil
ao que se refere ao suprimento de energia, realizar regularmente atividades físicas vigorosas de duração longa, tá? Então, principalmente isso. Aqui saiu um material que não era para sair, né? Fazendo um teste. É isso, pessoas. Muito bem. A gente prolongou um pouquinho a mais aí, né? 1 hora, mas eu espero que possa ter ajudado vocês aí nessa revisão nos estudos da disciplina. Abraço e desde já desejo a todos uma boa prova.